Bom dia a todos e a todas. Nós vamos começar o nosso webinar, Padrões de Emissão de CO2 para Veículos Pesados no Brasil, Desafios e Oportunidades. Meu nome é Tiago Pastorelli Rodrigues, eu sou pesquisador do ICCT Brasil. Eu estou falando hoje de São Paulo. A gente está tendo um dia bonito de inverno, 10 horas da manhã, 24 graus, expectativa de chegar a 27 graus hoje, expectativa de ventos fortes, 70 quilômetros por hora, então é um bom dia para a gente discutir padrões de emissão de CO2. A ideia desse webinar é a gente discutir a política que está sendo implementada no Brasil de padrões de emissão para veículos pesados. Ela está inserida no âmbito do Mover, que é coordenado pelo Ministério da Indústria, Comércio e Serviços do Brasil. E dadas as características de mercado e alguns elementos regulatórios que o Brasil vem implementando, é interessante também comparar com a política vigente na Europa. Antes de começar o nosso webinar, eu gostaria de dar alguns recados importantes. A gente vai ter uma apresentação em inglês, então a gente conta com um serviço de tradução simultânea. Para quem quiser acessar a tradução, na parte de baixo da tela tem um globinho e você pode escolher a sala em português, caso queiram ouvir em português, ou em inglês, caso queiram ouvir em inglês. É, Outra coisa, por favor, mantenha os microfones no mudo durante as apresentações. E no final, a gente terá mais ou menos 15 minutos para perguntas, mas vocês já podem ir colocando no chat, tá? Então, para a gente começar o nosso webinar, eu gostaria de chamar o Thomas Caldela, que é coordenador geral de regulamentos técnicos e mobilidade sustentável do MDIC, para fazer a abertura inicial. Thomas. Perfeito, muito obrigado, Tiago. Meu nome é Thomas Caldelas, né? Eu atuo aqui no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços desde 2014, sempre aqui na Secretaria de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços. Atualmente eu ocupo um cargo de coordenador geral no Departamento de Desenvolvimento das Indústrias de Alta, Média e Complexidade Tecnológica, né? Aqui a gente tem um destaque de uma atuação setorial bastante especializada, então engloba todo o complexo industrial automotivo, setor naval, metro ferroviário, duas rodas, né, bicicletas, motocicletas, autopeças, bens de capital, que é um mundo em si só, e equipamentos também para geração de energias renováveis. Então, o papel que o departamento ele propor, coordenar, acompanhar e avaliar políticas públicas e programas, né, voltados a estimular as cadeias e a inserção internacional também das cadeias. No setor automotivo, desde que eu entrei aqui em atuação, eu peguei o programa Inovar Alto, né, ele é um programa que foi lançado em 2012, eu cheguei aqui em 2014, a gente ainda estava finalizando algumas regulamentações. Foi o primeiro programa que a gente tratou com metas obrigatórias de eficiência energética para veículos leves, nesse caso. A gente avançou depois com o programa Rota 2030 em 2018. É, Ali a gente já vislumbrava, né, a necessidade de começar a trabalhar com padrões de emissões de CO2 para veículos pesados. A gente normalmente tem duas visões muito importantes nisso, né? A primeira é trazer informação para o consumidor, que no fim das contas ele que tem a decisão de compra, e você poder tomar uma decisão consciente e comparável. E conseguir tentar avançar para a questão dos veículos pesados, né? Apesar de ser uma frota muito pequena, ela é responsável por um consumo bastante significativo, né, dos energéticos no país. A gente começou a avançar com o tema, teve uma reestruturação do Ministério, tinha um grupo de trabalho que ele foi extinto por um decreto que revogou qualquer conselho que tinha sido criado por norma inferior a decreto.
Agora, com o programa Mover, a gente volta, né, a ter um interesse bastante elevado em realmente conseguir implementar. A gente tem uma série de desafios, né, como vão ser mostrados, na apresentação que será feita. É um tema, o de eficiência energética de leves, eu brinco que já é complexa o suficiente, a de pesados é mais ainda, mas eu acho que a gente conseguiu uma possibilidade de avanço real de que num futuro muito em breve a gente tenha metas obrigatórias. Então, eu queria primeiro agradecer pela parceria de anos. Desde que eu entrei aqui, o ICCT ele é um parceiro do Ministério da Indústria, né? Sempre trabalhou com a gente, trazendo subsídios, apresentações, estudos. Então, agradeço o ICCT agora na figura do Martin e do Tiago. Queria agradecer também a equipe aqui da Diana, a figura do André Francimatti, equipe sempre altamente qualificada, e pronta para encarar todos os desafios. Queria agradecer também o DG Clima, na figura do Stein, por a parceria também, todos os encontros que eles proporcionaram com a gente, né, com vistas para que efetivamente o programa consiga avançar, e também todos os membros, né, e representantes das entidades dos setores produtivos, técnicos científicos, dos trabalhadores e do IBAMA que participam do Comitê Gestor de Eficiência Energética de Pesados. Então, feitas as boas-vindas, eu passo a palavra de novo para você, Thiago. Obrigado, Thomas. Agora eu gostaria de chamar o Marcel, o diretor-geral do ICCT Brasil, para fazer a sua fala de introdução. Marcel? Bom dia a todos e todas. Meu nome é Márcio Martim, eu sou diretor-geral do CCT no Brasil. Agradeço o interesse, a participação de todos aqui. É, o ICCT é uma organização sem fins lucrativos. A gente tem escritórios nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, na China, na Índia, mas a gente também tem ampliado a atuação em outros países como Chile, Colômbia, Vietnã, Indonésia. Então, é uma instituição global. No Brasil, a gente tem o CNPJ, a gente é uma organização nacional ambientalista. Atualmente, a gente conta com 14 funcionários no Brasil, 185 ao redor do mundo, e é uma equipe, na sua maior parte, de pesquisadores e que a gente promove esse intercâmbio interno de conhecimento também. É, O ICCT ele se dedica a fazer pesquisas aprofundadas para provocar o debate, sempre com vistas à descarbonização no setor de transportes, e aí aqui tanto rodoviário, quanto marítimo, quanto aéreo, e combustíveis. E além de promover o debate, é munir o melhor possível os tomadores de decisão, setor público, privado, especialmente governos, com as informações mais qualificadas e atualizadas possíveis para ter uma tomada de decisão o mais consciente e ambiciosa, sempre tendo como referência a redução dos impactos climáticos, mas também entendendo todas as complexidades e impactos econômicos que isso pode trazer para o país. O estudo que a gente vai apresentar hoje, ele examina os padrões de emissão de CO2 por segmento a ser regulado no âmbito do programa Mover, inicialmente 6x2, 6x4. O Brasil e a Europa, eles compartilham muitas semelhanças de mercado e relações entre as empresas que atuam tanto em Brasil quanto em Europa. Então é muito interessante ouvir aqui a experiência europeia, até porque também o modelo adotado pelo Brasil segue um ferramental, uma estrutura desenvolvida exatamente na União Europeia. Entre os vários aspectos que a gente vai abordar hoje, eu acho que tem alguns que se destacam, como, por exemplo, a ampliação dos segmentos a serem regulados, que é algo que a Europa já avançou e vai ser muito relevante contrapor e entender o que que isso significa numa realidade nacional, assim como, por exemplo, diretrizes para a infraestrutura de recarga, investimentos para isso, que é outro tópico que tem sido muito debatido e avançado, na Europa. Mas tem um ponto de destaque que eu acho que a gente nunca pode esquecer, que eu acho que é muito relevante. O Thomas colocou muito bem ali o processo de inovar, rota, e agora esse processo se iniciando com veículos pesados, que é um grandíssimo desafio, e eu acho que estamos todos aqui na comunidade que trabalham nesse setor, contribuindo e querendo esse avanço, que é a disponibilidade de dados. Sem dados, é impossível fazer pesquisas aprofundadas. O ICCT se dedica a pesquisa, assim como várias outras organizações que estão aqui. E a disponibilização de dados é muito essencial para a gente conseguir promover esse debate, uma transparência dos processos. A Europa, por exemplo, ela já disponibiliza o registro, os dados de emissão e registro por fabricante e veículo.
Isso facilita muito análises e isso também contribui muito para que tenha transparência nos processos. A gente está começando isso no Brasil, mas eu acho que é sempre interessante ter esse norte e ter essa referência do que a gente consegue ter de maior excelência para conseguir promover o debate público, a construção. A construção às vezes é feita por homogeneidade, às vezes por heterogeneidade, o importante é ela acontecer. Por fim, queria agradecer os representantes do MIDIC, o Thomas, o André, agradecer o Steam, mas também agradecer muito o André, desculpa, o André, já falei do MIDIC, mas agradecer muito o Tiago por ter desenvolvido esse estudo e agradecer muito a Rebeca, que não está aparecendo aqui, que é a nossa responsável por comunicação e que fez isso aqui ser possível e está acontecendo. Então, uma boa manhã de trabalho a todos e todas, e eu devolvo a palavra para você, Tiago. Obrigado, Marcel. Bom, a gente terá três apresentações hoje e eu gostaria de agradecer a presença dos apresentadores, André Francimatti, do MDIC, o Stein Bruckhardt, que ele é Policy Officer da Direção-Geral do Clima, da Ação Climática, o DG Clima, da Comissão Europeia. Ele fará a segunda apresentação. E a terceira apresentação que eu farei para discutir, comparar o mercado europeu e brasileiro para esse primeiro segmento que vai ser regulado no Brasil. Agora eu gostaria de convidar o André para a primeira apresentação. André Pinheiro, fique à vontade. Obrigado. Vou compartilhar aqui a tela. Você consegue visualizar? Sim. Então, pessoal, bom dia a todos. Meu nome é André Pinheiro, trabalho juntamente com o Thomas Caldelas na Coordenação Geral de Regulamentos Técnicos e Mobilidade Sustentável do Secretaria de Indústria do MDIC. A apresentação aqui breve, né? Vou trazer para vocês aqui um panorama do programa Mover e veículos pesados, trazendo aspectos, por exemplo, de marco regulatório, metodologia, vecto e desafio de descarbonização. Inicialmente, aqui é dar um panorama da evolução das políticas automotivas, como o Thomas mesmo já falou na introdução, né? Nós tivemos aqui três iniciativas, inicialmente o Inovar Alto, em 2013 2017, né, que focou em relação a, principalmente, veículos leves e comerciais leves, né? Em seguida veio o Rota 2030, instituído em 2018. Esse já incluiu expressamente caminhões, ônibus e chassis com motor nos objetivos de eficiência energética do programa, por meio da Lei 3.755/2018. Foi editada também uma portaria de eficiência energética de veículos pesados, contudo, essa portaria não resultou na implementação operacional de requisitos de eficiência energética para o segmento. Atualmente, a gente tem o programa Mover, né, que estabeleceu esses requisitos obrigatórios de eficiência energética, que são aplicáveis à comercialização e importação de veículos novos, incluindo veículos pesados. Nessa questão do programa Mover, né, mostrar aqui um pouco da estrutura normativa desse programa, né, ele iniciou com a Lei 14.902/2024. Essa lei instituiu o programa Mover, estabelecendo esses requisitos obrigatórios para comercialização e importação de veículos novos, abrangendo eficiência energética ambiental e pegada de carbono. Aqui só para ilustrar, né, eficiência energética veicular no ciclo tanque à roda, emissão de CO2 ou eficiência energética ambiental no ciclo de poço à roda e requisitos de pegada de carbono no produto no ciclo do berço ao túmulo, a partir de 2017. Essa lei do Mover foi regulamentada pelo Decreto 12.435/2025, que, dentre outras questões, né, regulamentou os requisitos e previu o uso de ferramentas de simulação computacional para aferição de eficiência energética de veículos pesados. Em seguida, regulamentando esse tema de eficiência de pesados, nós tivemos a portaria MDIC 176/2025. Essa portaria basicamente estabeleceu um cronograma de implementação do programa de eficiência energética para veículos pesados, prevendo a adoção do software já utilizado na União Europeia, denominado Vector. É um software de origem criado na União Europeia. Então, aqui trazendo só um pouco do que trata essa portaria, só para ilustrar aqui esse trabalho que a gente tem desenvolvido na eficiência energética de pesados, né? Inicialmente, essa portaria focou num grupo inicial, uma categoria de veículos pesados,
estabelecendo um grupo inicial de caminhões tratores nas configurações 6x2, 6x4, de aplicação rodoviária em massa máxima superior a 12 toneladas. Esse segmento de caminhões foi escolhido basicamente também porque existe uma justificativa estratégica, né, um segmento de aplicação rodoviária intensiva, com elevada relevância para transporte de cargas e potencial significativo de ganhos de eficiência energética. Obviamente, na medida que o programa de eficiência de pesados continue a progredir, novos grupos e outras categorias de veículos pesados serão introduzidas, né? Outros segmentos de caminhões e ônibus também. Serão desenvolvidos outros cronogramas, né? Conforme o artigo 3º da Portaria 176, né? Com a diferença estimada de 2 anos para cada grupo, né? Conforme definição do Comitê Gestor de Eficiência Energética de Pesados. Falando um pouquinho da governança que essa portaria traz, né? Ela institui um comitê gestor de eficiência de pesados. Esse comitê subsidia tecnicamente a Secretaria de Indústria do MDIC. Ela tem uma composição bem diversificada, por exemplo, no âmbito do governo, conta com a presença do MDIC Metro, da representação técnico-científica da AEA, setor produtivo, ANFAD, Sindpeças, ABVE, da parte dos trabalhadores, o Sindicato dos Metalúrgicos, do ABC, e um convidado permanente que é o IBAMA, né? Dentre outras competências, além de subsidiar tecnicamente, né, é prevista na portaria que o comitê validará a ferramenta de simulação Vector em junho de 2027, bem como definirá a aplicação de cronograma para demais grupos de veículos, né, a serem incluídos posteriormente, além do grupo 01, como mencionado. Essa portaria 176 ela também traz explicitamente a definição do software, né, que será a metodologia de aferição. Ela denomina textualmente o Vector, né, da União Europeia como ferramenta oficial. Essa ferramenta foi desenvolvida pela Comissão Europeia, né, e adotada como ferramenta de simulação para aferição de eficiência energética. E também no Brasil será adotada como ferramenta de simulação, né, adaptada aos parâmetros da frota brasileira, que apresentam uma diversificação às vezes um pouco diferente da frota europeia, né? E por conta disso necessita essa adaptação, como está posto aí no segmento seguinte, né? Tendo em vista que essa versão brasileira, digamos assim, o fork do Vector, né, incorporará parâmetros, procedimentos e condições representativas da realidade nacional. É previsto, obviamente, na portaria a adaptação desse software, em seguida uma validação, né, como falada, pelo comitê gestor. Atualmente, a gente conta com grupos de trabalho que se diversificam em diversas temáticas. Um deles, denominado GT4, ele analisa essa ferramenta de simulação e tenta, em parceria com montadoras e diversos atores, né, fazer já algumas adaptações no software, né? Algumas delas, até o momento que a gente tem conhecimento, todas elas bem-sucedidas, essas adaptações. Mas para oficializar na adaptação desse software, né, a gente verifica que existe no âmbito da Fundep uma encomenda tecnológica que está em fase de seleção, né, para essa conclusão dessa adaptação, né. Então, por exemplo, é um trabalho iniciado no âmbito do GT4, será complementado por essa encomenda tecnológica. Só para ilustrar também rapidamente o que é que está sendo implantado no âmbito da portaria 176, né, a gente tem, essa portaria define para o grupo 1 3 ciclos de implantação. A gente está atualmente no primeiro ciclo, que vai de 2025 a 2026. Algumas etapas já se encontram concluídas, como, por exemplo, elaboração de plano de trabalho, publicação de normativos referentes a procedimentos de ensaio de sistemas, bem como definição dos implementos rodoviários a serem utilizados nas medições. Para isso, foi editada uma portaria denominada 167/2026. Foi concluída recentemente a definição da rota representativa, também conhecida como ciclo de condução, agora em 30 de junho de 2026, e também está sendo desenvolvida uma portaria também para essa rota representativa que deve ser publicada brevemente. E para finalizar esse primeiro ciclo, né, em dezembro de 2026, a gente prevê a adaptação do próprio software Vector, né, e será utilizada essa encomenda tecnológica para a consecução dessa ação. Já o segundo ciclo, a partir de 2027, né, prevê a validação da ferramenta de simulação pelo comitê gestor, como mencionado, apresentação de resultados de eficiência com base nos volumes de produção dos veículos, e em dezembro de 2028, definição de linha de base, né, de eficiência energética de pesados dos veículos produzidos ou importados. Finalmente, o terceiro ciclo, que consta nessa portaria 176, que vai de 2029 a 2030/2033, né, ele estabelece
que serão desenvolvidos metas nacionais de eficiência energética para veículos pesados, uma apresentação de resultados anualmente, né? Também, em 2030, uma divulgação obrigatória ao público de resultados de eficiência energética por meio de programa de etiquetagem. Estabelece o ano de 2033, né, como aquele de verificação do atendimento das metas de eficiência energética. Então, esse aqui é um cronograma que consta da portaria 176. Atualmente, a gente está no primeiro ciclo, né, mas tem um longo caminho aí de trabalhos, né, a serem desenvolvidos. É um programa que ainda está, podemos dizer assim, em suas fases mais iniciais, né? E falando um pouco aqui do que já está previsto de encomendas tecnológicas que estão em fase de seleção ainda, né? Essas encomendas se encontram descritas no site da própria Fundep atualmente, né? Se busca a seleção de, primeiramente, uma encomenda tecnológica para adaptação do software Vector à realidade aos parâmetros nacionais, né? Esse tem como objetivo desenvolver, validar e manter a versão brasileira do Vector e possui previsão de diversas entregas, né? Como a própria versão adaptada do software, né? Desenvolvimento de documentação técnica, manual, plataforma nacional, realização de testes posteriores, atualização, manutenção e hospedagem da ferramenta até 2029, bem como capacitação e transferência tecnológica ao final de todo esse processo ao MDIC, né? Também está em fase de seleção uma encomenda bastante importante, né, que é estudos para parâmetros aerodinâmicos, né? Verificou-se no âmbito também de um grupo de trabalho denominado GT2, né, que seriam necessários testes adicionais para desenvolvimento de algum desses parâmetros aerodinâmicos. Então, essa encomenda ela tem o objetivo também de adaptar e validar para o contexto brasileiro o método de determinação do produto CDA de veículos pesados, tendo como entregas previstas, dentre outras, né, a realização de ensaios de determinação do arrasto aerodinâmico, desenvolvimento de modelos CAD, entrega de dados experimentais, recomendações técnicas e propostas de procedimento nacional. Essa encomenda 2, inclusive, ela fornecerá parâmetros, né, para a própria configuração do software Vector, né, dentro do âmbito da encomenda número 1. Aqui também já próximo ao encerramento, né, da minha fala, alguns desafios que a gente tem para o futuro em relação a esse programa de eficiência de pesados, né, a própria adaptação e manutenção do software Vector, né, é algo que não é pequeno, ele exige uma capacitação nacional, desenvolvimento de infraestrutura de dados, estrutura para testes e atualização contínua. É importante também o desenvolvimento de uma consolidação de um arcabouço regulatório, né, tendo em vista que a gente já publicou uma portaria resultante desse trabalho de eficiência energética, já está em vez de sair uma segunda portaria, mas outras certamente virão, né, que tem a ver com a elaboração e publicação de regras e normas subsequentes, como, por exemplo, relacionadas, por exemplo, à certificação, licenças de uso do software, a própria parte de governança, etiquetagem prevista na portaria e verificação/auditorias. Outro ponto crucial também, né, é o desenvolvimento de uma estrutura interinstitucional de governança, assim, por exemplo, como ocorre no âmbito da União Europeia, por meio da regulamentação 2400 de 2017 da União Europeia, onde se desenvolvem, se deixa mais explícito papéis de diversas entidades que atuam no âmbito da política regulatória de eficiência de pesado no âmbito da União Europeia. Então, algo possivelmente similar possa ser desenvolvido no Brasil, né, por exemplo, com a criação de uma estrutura nacional responsável pela gestão do VEC da política pública correspondente. E, obviamente, né, é necessário um planejamento estratégico e coordenação multissetorial, né, que requer um planejamento estruturado e coordenação contínua entre Estado, indústria e demais atores, né. Aqui é só para trazer um ponto também de vista do próprio Ministério da Indústria, né, que adota o ponto de vista das múltiplas rotas tecnológicas, né, inclusive para a descarbonização do transporte de cargas, tendo em vista que a descarbonização do transporte rodoviário, por exemplo, de cargas, né, será gradual, a princípio, e dependerá da combinação de diferentes soluções, né, considerando, por exemplo, as características de cada aplicação, conforme alguns exemplos a seguir, como, por exemplo, a utilização do próprio aumento de eficiência energética dos veículos, a utilização maior de combustíveis de menor intensidade de carbono, como biocombustíveis, e suas diversas ramificações de combustíveis de menor intensidade, a própria utilização da eletrificação em aplicações compatíveis com isso, né? Um ponto muito importante é a busca da renovação da frota. O Brasil tem uma frota bem envelhecida, né, de caminhões, por exemplo, e a busca de ganhos de eficiência operacional e logística.
É só para dar um panorama, né, que além de eficiência de pesados, a gente trabalha também no âmbito de veículos pesados com diversos outros grupos de trabalho. Recém-instituídos, a gente teve 2 GTs, por exemplo, um GT de reciclabilidade, que está buscando desenvolver um manual de desmontagem. Esse GT de reciclabilidade, ele tem como função elaborar propostas sobre metas, metodologias de cálculo, categorias e aplicações de veículos pesados, bem como avaliar e monitorar projetos relacionados à reciclabilidade. Um outro GT recém-criado, né, de desempenho estrutural, que tem como proposta elaborar mecanismos para a construção da linha de base e acompanhamento de resultados, avaliar e monitorar projetos relacionados ao desempenho estrutural e tecnologias assistivas à direção. Outro ponto de discussão que também é bastante focado no âmbito do MDIC, né, a própria renovação de frota, que isso aí é essencial para a descarbonização do setor, né? Pegando, por exemplo, um estudo da Anfávia, né, a frota brasileira de caminhões é bem relevante, alcançou 2,28 milhões de unidades em 2025. Esse mesmo estudo aponta que a renovação de frota, né, é um elemento relevante, chave, né, para a modernização tecnológica e redução das emissões de transporte rodoviário. Por conta disso, é necessário a integração, a relação com o programa Mover, na medida que a implementação do Mover pode contribuir para acelerar a adoção de tecnologias mais eficientes e apoiar a própria renovação gradual da frota. Para quem tiver interesse também em mais documentos relacionados à eficiência energética de pesados, a gente criou no site do MDIC uma página pública, né, que contém diversos documentos como normativos, relatórios técnicos e diversos documentos relacionados à implementação do programa Mover para veículos pesados, somente a parte de eficiência energética. É uma página oficial do Comitê de Eficiência Energética de Pesados, você pode encontrar ela por esse link constando nesse slide, ou até no próprio Google, se digitar Comitê de Eficiência Energética de Pesados MDIC, ele encontra facilmente esse link aí para esses documentos. Tá? E só para finalizar aqui a apresentação, né, a situação atual que a gente tem para esse programa estabelecido pelo programa Mover e especificado pela portaria 176 em relação à eficiência de pesado, né, que já existe uma estrutura regulatória básica implementada. Existe também uma governança técnica já em operação, né, por meio do comitê gestor e diversos grupos de trabalho. Obviamente, serão necessários estudos complementares e parâmetros técnicos adicionais que estão em desenvolvimento. Existem, como falado, encomendas técnicas em fase de seleção no âmbito da Fundep, e, obviamente, persistem desafios relacionados à própria adaptação do sistema, à consolidação de procedimentos técnicos adicionais e o próprio aperfeiçoamento da governança de longo prazo, que é necessária a implementação do programa. Então, aqui eu tentei passar para vocês aqui um panorama do que a gente tem desenvolvido, tanto no MDIC, obviamente, em cooperação com diversos atores, né, da indústria, do terceiro setor, atua com a gente em diversos grupos de trabalho, né, e me coloco aqui à disposição para dúvidas e demais comentários. Obrigado a todos, bom dia. Obrigado, André. Excelente apresentação. Agora eu gostaria de chamar o Stein Bruckhardt, do DG Clima. Stein, you can share your presentation. See. Okay. Yeah, good morning, everyone. Welcome also from my side. I will be giving a presentation on the heavy-duty vehicle CO2 standards in the European Union. I'm a policy officer at the European Commission on DG Climate on the Road Mobility Unit. So to start off by setting the scene, in the European Union, the greenhouse gas emissions have decreased over time compared to 1990 levels. However, those of road transport have increased. So road transport now accounts for 21% of the total greenhouse gas emissions, and heavy-duty vehicles over 6%. And this is due to the increased transport activity. That is why, as part of the Fit for 55 program, which aims to reduce emissions by 55% by 2030, there are a number of regulatory initiatives that affect the transport sector. One of which is the heavy-duty vehicles CO2 standards, which is the topic of today's presentation.
So maybe to start off, heavy-duty vehicles, why do not we simply copy what we have for the light-duty vehicles or the passenger cars? Well, heavy-duty vehicles, there are quite a big range of vehicle types. So we have the long-haul trucks, we have small delivery trucks, we have city buses, we have tippers, road sweepers, concrete mixers, articulated buses, and coaches, all of which very much optimized for their application. This is a bit opposed to the passenger cars, which are quite similar all. So how are they regulated in the Union? So heavy-duty vehicles, by this we mean lorries or trucks, buses and coaches. So buses is more for city transport and coaches for long haul, and trailers. So first of all, we have the heavy-duty CO2 standards regulation that requires that the average of the CO2 emissions of newly registered vehicles have to meet reduction targets set out in the regulation. And the compliance with the targets is based on the CO2 emissions determined at type approval. And the type approval for heavy-duty vehicles is done with Vecto. This is a simulation tool that we kind of use as a virtual laboratory to determine fuel consumption, CO2 emissions, and electric energy consumption of the vehicles. Then the certification regulation is basically the procedure put in the regulation on how the vehicle manufacturers and approval authorities have to use Vecto. So if we look at it on the timeline, we started with Vecto already many years ago, and the certification regulation was adopted in 2017 that determines how Vecto should be used and that vehicle manufacturers have to use it for certain vehicle types. Then we had the monitoring and reporting regulation in 2018, which required vehicle manufacturers to share the Vecto data to us at the Commission. Then in 2019, we adopted the CO2 emission standards, which set out the targets to reduce the CO2 emissions. And we had the first data published in 2021. Of course, over time, both Vecto has been adapted to cover new vehicle groups and new technologies, but also the certification regulation has been amended to cover these new groups and technologies. Also, the monitoring and CO2 emissions standards have been amended to take into account the extended scope of Vecto. Now, to start off with Vecto, what is Vecto? It was already brought up by the colleagues beforehand. So Vecto is the vehicle energy consumption calculation tool. This is a simulation tool used to calculate the energy demand, fuel consumption, and CO2 emissions of every new vehicle brought to the market in the Union. The main advantage of such a simulation-based approach is, first of all, that it takes into account the entire vehicle. So as opposed to, for example, an engine fuel efficiency standard. So you also look into the air drag, the rolling resistance, the mass of the vehicle. It's quite cost effective because it's simulation based, it only costs computational time, as opposed to doing chassis dyno testing as we do for the passenger cars. It's very reproducible, it's software, so the same input always gives the same output, as opposed to looking, for example, to the real world fuel consumption of vehicles, for which there's a large uncertainty due to the driving behavior. Then finally, it's also quite flexible. So if you want to introduce new driving cycles or mission profiles, as we call them, it only takes a few seconds of computation time, or an additional operation mode for a hybrid vehicle. It's quite easy to do. The main downside is, of course, that the tool needs to be updated regularly. So if new vehicle technologies are being brought to the market that affect the CO2 emissions, this should be reflected accurately into the tool. And so far, I think we have done this rather successfully. So how does it work in a nutshell? The vehicle manufacturer has all the different components of the vehicle characterized. For example, the fuel consumption map of the engine, or the efficiency of the gearbox, or the rolling resistance of the tires. Then every truck that gets produced, all these components are brought together in the simulation tool, and the vehicle is simulated over a number of different mission profiles. In this mission profiles, for each point in time, we calculate the engine power of the vehicle used to overcome the air drag, the rolling resistance, gradient, auxiliary power, powertrain losses, and auxiliaries, and acceleration.
and the engine speed based on the vehicle speed and different ratios in the vehicle. And based on the engine map, we know the instantaneous fuel consumption, which can then be summed up over the entire driving cycle to have the total fuel consumption. Then based on the fuel properties, we know the CO2 emissions. Analogous for an electric truck, we know the electric energy consumption and the associated electric driving range. Now, Vecto has been validated many times. We have done many test campaigns, both done at industry, but also done at the European Commission and the Joint Research Center, where we tested these vehicles both on the road and on the chassis dyno. And in general, the simulations are within plus or minus 5% of the experiments. And for the vast majority and the most normal trucks, this is well within 3%. And there is also no bias to overestimate or underestimate the fuel consumption. Vecto is not only the simulator, it's a whole software family. We have the Vecto engine and Vecto AirDrag, which help with the component testing. And we have the Vecto hashing tool, which generates a digest value and can verify it. So you can verify that the Vecto files have not been tampered with. In addition to Vecto for trucks, we also have Vecto trailer. So for the trucks, it's quite easy. As I said, we look at the CO2 emissions from the vehicle, but of course, a truck can tow many different trailers throughout its lifetime. So therefore, we assume that the vehicle tows a standard trailer with generalized dimensions, air drag, and mass, rolling resistance. However, if we want to also stimulate the uptake of more efficient trailers, we want to quantify the effect of the trailer's dimensions, air drag, mass, and rolling resistance on the CO2 emissions. However, I said, okay, the CO2, the trailer can be towed by many different vehicles, so we assume there that the vehicle is towed by a standard truck, which is more or less fleet average, and we look at the impact of the trailer on the CO2 emissions of this generic vehicle. Now, Vecto is a living tool. It started off with only the big trucks with a diesel engine, but in the meantime, we have extended it also to smaller trucks, to buses, to new technologies such as battery electric, hybrid, and fuel cell powertrains, dual fuel and hydrogen internal combustion engines, advanced driver assistance systems. And now for the trailers, we're looking into e-axles, refrigeration units, photovoltaic panels, and advanced aerodynamic devices. And we're also looking to extend the component testing. So we introduced, for example, the use of computational fluid dynamics for the determination of the air drag. All of this is necessary because, first of all, we need to quantify accurately what are the CO2 emissions of each vehicle in order for us to be able to set the standards. And also we need to have a correct impact of each of these new technologies on the CO2 emissions of the vehicle to ensure that the standards actually lead to a reasonable reduction in the CO2 emissions. So now on to the CO2 standards. So there in this regulation, we set binding CO2 reduction targets for vehicle manufacturers. It says specific CO2 emission targets, which give a relative reduction of a certain percentage compared to the baseline. And the baseline are all the different vehicles of all the different manufacturers in a certain year. And then the target also considered the specific composition of each manufacturer by giving a weight to vehicles in different vehicle groups. And the main objective of the standards is, of course, it's a supply side measure to ensure that more efficient vehicles and zero emission vehicles are being brought to the market. We also have an additional incentive for the early uptake of zero and low emission vehicles by super credits. So already before the targets actually require them, there is already a benefit for the manufacturer to bring them to the market. We also have a level of flexibility for manufacturer to balance emissions between the different groups because the targets apply on the overall vehicle manufacturer level. So one group can underperform if another vehicle groups overperforms. We also consider
zero-emission vehicle contributions, even from non-regulated categories, to help meet the target. So the scope of the regulation, originally we only had the heavy, big trucks, but then in the 24 revision, we also included smaller trucks above 5 tons, buses and coaches, trailers and semi-trailers, and as of 2035, also vocational vehicles. The targets, originally we had 15% by 2025 and 30% by 2030. In the 24 revision, we increased the target in 2030 to 45%, and also set targets of 65% and 90% by 2035 and 2040. This is for the trucks and the coaches. For the city buses, we require a zero-emission vehicle mandate, so a certain share of the vehicles has to be zero emission, of 90% by 2030 and 100% by 2035. And for the trailers and semi-trailers, we set energy efficiency targets. So the efficiency has to improve by 10% for the semi-trailers and 7.5% for the trailers by 2030. Other important elements of the CO2 standards are that the targets decrease in 5-year steps, so it's not continuous, it's 5-year steps, take into account also the model year change for each manufacturer, because not every year there is a new and improved vehicle model. And we also have multi-annual credits and debts that go along with this. So if the manufacturer performs better than a threshold, they can gain credits. And if they perform worse than the target, then they acquire debts. And the credits can be used to offset these debts for a certain time. We also annually publish the manufacturer performance, so their average CO2 emissions, what is their target, and the amount of credits or debts that they have acquired in that year. We also allow for the transfer of vehicles between manufacturers, so type of pooling. However, here we only transfer individual vehicles, and this can only be done between connected undertakings, so between, let's say, the same organization. However, for zero-emission vehicles, we also allow the transfer of vehicles between non-connected undertakings. So in this case, a small manufacturer that only produces zero-emission vehicles can transfer some vehicles to another manufacturer to help with their compliance. We also have an exemption for small manufacturers, small volume manufacturers with less than 100 vehicles. And there's a split compliance between the transfer of goods, so lorries and trailers on the one hand, and the transfer of persons, so buses and coaches on the other hand, as to not change the market balance there. We have also a number of important elements to ensure the robustness of the CO2 standards. So the first one is the conformity of production, which is part of the type approval regulation, whereby a specific number of vehicles that exit the production line are tested again to ensure that their type approved performance corresponds to their actual performance of these vehicles. We have the in-service verification, which is an independent testing by approval authorities of vehicles that are already in service. So vehicles that are already certain years on the road and have a certain mileage are tested again to see that even at that point during their lifetime, their type approved CO2 emissions still correspond to the actual one of the vehicle. Then finally, we have real-world data monitoring that we recently introduced, whereby the fuel consumption is measured for every vehicle on board and also stored there. And then this is reported to us every year during the technical inspection. This allows us to quantify whether there is a difference between the type approved CO2 emissions of the vehicle and the actual real-world emissions of the vehicle, to see what is this gap. And if there is a gap, does it remain constant or does it increase or decrease over time, which will allow us to further fine-tune the approval procedures. Now, to see whether the standards have had a meaningful benefit, I have borrowed these figures from the ICCT colleagues here in Europe, where on the left-hand side, you can see the performance, so the specific CO2 emissions of different vehicle manufacturers over time since the introduction of the CO2 standards. And the target applies only as of 2025. However, we can see for all the manufacturers
that the CO2 emissions are already going down and that they are on track to meet the target. So there's already some action ongoing even before the targets are applicable. This is on the one hand by the further improvement of the conventional vehicles, but also with the market introduction of zero-emission vehicles. So as you can see on the right-hand side figure of the sales of zero-emission trucks, in 2019 or 2020, before the regulation was adopted, there were hardly any. But if you look now at 2025 or 2026, there is a very big increase in the number of zero-emission vehicles that are being registered. And I would assume that this is mostly driven by the CO2 standards. However, it's important not to only have the CO2 standards, it's also important to have the necessary enablers. And a few of the main ones are listed here. The first one is the Alternative Fuels Infrastructure Regulation, which requires the member state to provide a basic refilling and recharging network for zero-emission vehicles, so that these vehicles can actually be used on the road and they have the necessary infrastructure to be used. So this is to address the chicken or the egg problem with zero-emission vehicles that often occurs. Second is the Eurovignette Directive, which allows member states to apply reduced road tolls for vehicles with a good CO2 performance, or even exempt them completely from road tolls if they are zero-emission vehicles. This is important as it pushes fleet operators to purchase better performing vehicles or zero-emission vehicles, since these road tolls have a big impact on their total cost of ownership. Third is the Weight and Dimensions Directive, which allows zero-emission vehicles to have an additional weight allowance to offset the penalty that zero-emission vehicles often have. Fourth is the Renewable Energy Directive, which requires the introduction of renewable fuels and RFNBOs in the fuel mix for road transport. This is, of course, mostly to reduce the greenhouse gas emissions of the existing fleet. And finally, the Emission Trading Scheme, ETS2, was introduced also for road transport, which requires the fuel suppliers to buy CO2 certificates. So to go a bit more into detail on the infrastructure, so for the heavy-duty vehicles, we require that along the main transport network, there is a charging point every 60 kilometers, but also at the parking areas for overnight charging and in urban nodes. And for hydrogen refueling, we require refueling stations every 200 kilometers along the main transport network. It's important here to have, as I said, a minimum coverage of infrastructure, so that zero-emission vehicles can actually be used on the road, so that they are actually purchased and can serve their use case. And of course, this has to be consistent with the amount of zero-emission vehicles one would expect when introducing CO2 standards. And this, of course, faces some challenges, mostly now these days, with connection to the grid. However, it's important to know that AFIR is not the only game in town, because on the one hand, we expect a large share of the charging to happen at the logistics depots, so at the fleet operators, as this is more affordable. On the other hand, AFIR is only designed to have a minimum coverage of charging infrastructure. Of course, if the share of zero-emission vehicle grows, then also companies will start building charging infrastructure by themselves to serve that market, and we have the market forces that will act similar as we have now for the petrol stations. For the Eurovignette, so here you can see there are 5 different classes, and as the vehicle has lower CO2 emissions, which are based on VECTO, then the toll can be reduced up to 50% for hybrid vehicles and even up to 100% for zero-emission vehicles. This is really important for the fleet operators. Renewable Energy Directive, this defines all the different definitions for the fuels, and it obliges member states to increase a minimum share of renewable fuels and RFNBOs in the fuel mix for transport. And then these targets should become more ambitious over time. And the main purpose, as I said, mostly to reduce the greenhouse gas emissions of the existing fleet, and also to incentivize the development of RFNBOs and advanced biofuels.
Then the emission trading scheme was extended to road transport. And then here, fuel suppliers have to buy and surrender CO2 emission allowances for the amount of fuel that are sold in the union. And this has to be done through auctions, and the number of allowances that are auctioned reduces every year, so forcing the decarbonization of the sector, of course, with an effective price cap taking into account inflation. And this will start as of 2028. With this, I conclude my presentation. Thank you very much. Muito obrigado, Stein. Muito interessante a sua apresentação. Na minha apresentação, eu vou passar por alguns conceitos e políticas que você destacou. Muito obrigado. Bom, agora eu vou... Tiago, você ficou no mudo. Opa, agora está funcionando. Desculpa, pessoal. Obrigado, Stein, pela apresentação. Eu vou fazer minha apresentação agora, passar por alguns elementos que o André apresentou e alguns que o Stein também apresentou, fazer uma comparação entre as políticas no Brasil e na Europa até o momento. Só ressaltando que depois da minha apresentação a gente vai ter um momento para perguntas e respostas. Vocês podem já colocar no chat se já tiverem algumas perguntas. Bom, vou compartilhar minha tela. Bom, a ideia desse estudo esse estudo ele foi publicado em junho desse ano, então está disponível no site do ICCT, na versão em português e inglês. A ideia é comparar a política na Europa e no Brasil, de emissão e padrão de emissão, focando no primeiro segmento que vai ser regulado no Brasil, e dado o que está acontecendo na Europa, trazer algum insight para ser implementado na política no Brasil. Outro objetivo é a gente disseminar a política num público mais amplo e criar uma discussão interna aqui no Brasil sobre padrão de emissão de CO2 para veículos pesados. Bom, o setor de energia é o terceiro setor que mais emite no Brasil, depois de mudança dos solos e agropecuária. Dentro do setor de energia, o setor de transporte ele emite cerca de 50%. E quando a gente olha o setor de transporte, a emissão do setor de transporte, a emissão de caminhões é cerca de 44%. Então, isso por si só já motiva a implementação de uma política de padrão de emissão no Brasil. E dentro desse aspecto foi implementado o programa MOVER, que é coordenado pelo MDIC. E dentro da estrutura do MOVER, ele define que o primeiro segmento a ser regulado serão os caminhões tratores 6x2 e 6x4. Esses caminhões, eles representam cerca de 40% das vendas no mercado brasileiro, então eles são extremamente relevantes em termos de emissão. E, além disso, eles são de uso intensivo. Eles são veículos usados para transporte de longo curso, e que levam uma grande quantidade de mercadorias, principalmente commodities agrícolas, ao longo do território brasileiro. Dentro da estrutura do MOVER, foi estabelecido um cronograma que os fabricantes eles vão, utilizando o Vecto, eles vão reportar as emissões dos seus caminhões
a partir de outubro de 2028. Com isso, vai ser construído uma linha de base para verificar a conformidade da meta. Essa linha de base vai ser estabelecida com os dados entre outubro e abril. As metas vão ser definidas em 2029, então a gente não tem metas ainda para esse segmento. E a primeira meta vai ser verificada em 2033. Como o André também ressaltou, as emissões elas vão ser calculadas do posto à roda, então elas vão levar em consideração a produção, transporte, distribuição de combustível e a emissão do veículo, como já acontece para veículos leves no Brasil. Mas o que é esse caminhão que está sendo regulado? O caminhão 6x2, caminhão trator 6x2, 6x4, é um caminhão, tem um cavalo mecânico e ele puxa um trailer, um reboque ou um semi-reboque ou dois reboques. São caminhões grandes, conhecidos como bitrem ou rodotrem, dependendo da especificação. 6x2 e 6x4, eles estão relacionados à configuração de eixo. Então, 6x2, ele tem 3 eixos, sendo um com tração, e 6x4, 2 com tração. Como eu tinha falado, a aplicação deles é para longa distância, em geral, no Brasil, incluindo rodovias não pavimentadas. Então, também justifica a grande participação, como a gente vai ver, dos veículos 6x4. São caminhões grandes. No Brasil, o peso bruto total combinado ele pode chegar a 74 toneladas e 30 metros de comprimento. Como também tinha ressaltado, o transporte típico é de commodities agrícolas. Isso a gente consegue ver pela quantidade de registro de trailers, graneleiros e basculantes, que são tipicamente usados no setor agrícola. Eles respondem por 58% dos registros, segundo os dados da Anfir. E como o Stein também ele já indicou, na Europa ele já regula a grande parte dos segmentos e ele já regula esses dois segmentos. Então, o segmento de caminhões tratores 6x2, ele foi sujeito à regulação na primeira etapa da política na europeia, que o ano de referência 2019, e que estabeleceu, também como o Stein já mostrou, que em 2025 é que a primeira meta, no ano de reporte, né, ano calendário, então vai ser verificado ainda esse atingimento de meta, uma redução de 15% das emissões. Em 2030, 43%, em torno de 45%, em 2035, 65%, e 2040, 90%. O caminhão trator 6x4, o ano de referência dele para verificação de conformidade 2021, e ele vai ser verificado pela primeira vez, a redução de emissões em 2030, com em torno de 43%, 45% de redução. Em 2035, 65% e 90%. Mas também, como o Stein também ressaltou, existem alguns mecanismos de flexibilidade que podem antecipar as reduções de emissão ou flexibilizar o atingimento de metas pelos fabricantes. Eu destaquei 4 aqui que podem ser interessantes para o Brasil, principalmente os créditos antecipados, em que, ao longo do período que as emissões são computadas, os fabricantes podem ganhar créditos se ele reduz acima de uma trajetória linear entre o ano base e o ano de conformidade. Tem o fator de veículos elétricos de zero e baixa emissão, que pode reduzir essa meta.
Tem um esquema de transferência entre fabricantes, que as marcas elas podem transferir para atender essas metas, dentro do mesmo grupo ou entre empresas independentes. E também tem um limite de endividamento, um valor que, após o período de verificação da meta, o fabricante ele pode carregar esse crédito que não foi atingido, e com parâmetros definidos, restrições definidas. E como que é o mercado de caminhões, tratores 6x2 e 6x4 no Brasil e na Europa? Aqui eu estou usando dados de registro do Brasil. A gente não tem dados de emissão ainda para o Brasil. E também estou usando dados da União Europeia, disponibilizado pela Agência Europeia de Meio Ambiente, em que tem dados de registro e dados de emissão de CO2. Então, no processo regulatório da Europa, os fabricantes eles enviam os dados de emissão para a Agência Europeia de Meio Ambiente, e os países membros enviam dados de registro para a agência. A agência pega esses dois dados, ele faz um merge entre esses dois dados e disponibiliza os microdados para o público. E foi esse dado que eu utilizei aqui. Primeiro, o que a gente observa é que o segmento de caminhão-trator 6x2 e 6x4 no Brasil é bem maior que na Europa, dependente do diesel ainda, e com a eletrificação ainda incipiente. O Brasil vende cerca de 24 mil unidades por ano, isso em 2024, sendo que a metade é caminhão-trator 6x2 e metade 6x4. Isso aí equivale a 5 vezes a quantidade vendida na Europa. Tipicamente, para o mais próximo desse segmento na Europa, para atividades utilizadas por esse veículo, são os caminhões tratores 4x2. Uma coisa também que apesar de ser um volume menor de vendas, a quantidade de veículos elétricos para esse segmento na Europa, em termos relativos, é maior. Isso aí pode ser o efeito de alguma daquelas políticas, principalmente do fator do supercrédito para veículos elétricos, que já tem algum impacto específico para esse setor que é de mais difícil eletrificação. A ideia dessa análise é que, como não é um segmento mais relevante na Europa, algumas inovações específicas para esse segmento, elas podem não, ou seja, os fabricantes não podem ter um incentivo tão grande para investir em inovações específicas para esse segmento na Europa, e não aconteceria, eventualmente, uma transferência de tecnologia para o Brasil. Então, isso exigiria algum esforço dos fabricantes no Brasil em desenvolvimento tecnológico aqui, como já identificado pelo MDIC, com os incentivos que tem dentro do programa Mover. Mas só que o Brasil ele possui uma estrutura de mercado semelhante à da Europa em termos de participação de mercado. Esse gráfico mostra o market share no Brasil e na Europa. Os dados que eu tenho disponível para a Europa de 2021, 2022, 2023, ano ajustado para ano calendário, e não ano relatório, como é disponibilizado pela Agência Europeia de Meio Ambiente. O mercado é basicamente dividido por 6 empresas, sendo que 2 empresas líder desse segmento, que é a Volvo e as empresas do grupo Traton. Essa participação
esse pequeno número de fabricantes, ele reflete, obviamente, uma alta concentração de mercado. Esse gráfico ele mostra o índice de Herfindahl-Hirschman, que é um índice bem utilizado em economia para analisar concentração de mercado. Ele é utilizado quando empresas vão acontecer compras de empresas, aquisições, merge, para ver se tem possibilidade de ocorrer poder de mercado. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos ele define que acima de 1.800 o valor do índice já indica um alto poder de mercado, né, em segmentos analisados. Mas tipicamente o mercado automobilístico é assim, é concentrado em pequenos fabricantes. E não é diferente no Brasil e na União Europeia. Mas isso significa que quando a gente tem uma concentração de mercado e as empresas têm algum poder de mercado, talvez a pressão por inovação ela não seja tão forte. E é isso que motiva, então, ter uma regulação de mercado e a gente implementar políticas de padrão de emissão. Apesar dessa estrutura de mercado ser parecido, o Brasil, obviamente, tem características operacionais e regulatórias diferentes da Europa, né? Os caminhões 6x2, trator 6x2, que é esse grupo 10, para fins regulatórios, a Europa considera que 90% primeiro que ele divide a atividade final desse segmento em entrega regional e de longo curso. Aqui no Brasil, a gente está entendendo que o veículo 6x2 e 6x4 é de longo curso. Aqui na Europa tem uma divisão. E para regional, dentro desse subsegmento regional, ele considera que 90% dos veículos eles fazem entrega regional e 10% para longo curso. E para o outro subsegmento, que são os veículos que já têm cabine com leito, é 90% de longa distância. Que é isso que é mais ou menos esse 10 LH, é que a regulação brasileira está focando. Para o veículo 6x4, que é esse subgrupo 12 do Vecto, ele considera que 70% é para distribuição regional. E a gente aqui no Brasil está regulando ele como entrega urbana, entrega de longo curso. Isso já significa que, em termos de atividade, já existe uma distinção entre os usos dos veículos, tá? Além disso, no Brasil, como eu já tinha ressaltado, o peso total do veículo ele pode atingir 74 toneladas e na União Europeia, em termos regulatórios, 40 toneladas. Então, também já tem uma distinção entre as condições de operação. E a altura máxima também, que isso aí pode influenciar a aerodinâmica do veículo, no Brasil pode chegar a 4,4 metros e na Europa a 4 metros. O segmento 6x2, ele tem atividade semelhante à regulação europeia indica, né? Com esse 90% de peso. Isso aí a gente vê quando a gente analisa a relação entre potência e peso dos caminhões. Esse gráfico também, utilizando os dados do Brasil e da União Europeia, a gente vê que ele mostra a distribuição de todos os caminhões comercializados no Brasil e todos os caminhões desse segmento comercializados na União Europeia. Não tem muita diferença para o caminhão 6x2 em termos dessa relação potência-peso. Mas do 6x4 já existe uma distinção grande entre os veículos nesse segmento. Então, isso sugere que, ao menos na configuração 6x4, existe uma distinção de uso entre Brasil e União Europeia. Aqui nessa seção,
a gente calcula como é que está sendo a redução de emissão no segmento, nesses segmentos, na Europa, com os dados públicos disponibilizados pela agência europeia. Aqui eu trago a distribuição por ano das emissões, grama de CO2 por tonelada quilômetro, que é a unidade de referência para o compliance na Europa. Então, para cada ano tem a distribuição de todos os veículos, esse box plot. A linha do meio é a mediana da distribuição, a bolinha é a média, e tem para cada um dos fabricantes que operam no Brasil. Não são todos os fabricantes que operam na Europa. Aqui é só a seleção dos fabricantes que operam no Brasil. Então, a gente não pode extrapolar esse dado para a verificação da política na Europa. Isso aqui é só para a gente entender como os fabricantes do Brasil estão atuando lá na Europa. Tem uma quebra aqui na linha de base. A regulação europeia ela é flexível no sentido de quando tem alguma alteração, implementação de nova tecnologia ou qualquer modificação relevante no Vecto, tem um mecanismo de ajuste da linha de base. Mas no final, o que indica é que realmente os fabricantes, existe uma heterogeneidade, obviamente, dos fabricantes, mas na média está ocorrendo uma redução na emissão redução de emissão no segmento 6x2, que vai ser o primeiro a ser verificado lá na Europa agora no ano base 2019-2025. Uma redução em torno de 8%, a meta é 15%, mas está na direção. Isso aí sugere que aquele mecanismo de crédito antecipado pode estar funcionando também na Europa. Aqui o que eu faço, eu quero entender quais são as principais tecnologias do veículo que estão determinando essa redução de emissão. O objetivo é entender aonde que a regulação deveria focar mais, porque é uma regulação complexa, extremamente técnica, mas onde que ela deveria focar mais para a gente ter os primeiros ganhos na redução de emissão dos caminhões tratores 6x2, 6x4. Então, eu pego todos os dados da União Europeia e eu estimo uma correlação condicional, utilizando um modelo econométrico de efeitos fixos. Isso quer dizer que eu pego um caminhão com o mesmo peso, com a mesma potência, do mesmo fabricante, no mesmo ano e no mesmo país, e verifico como a diferença nessas tecnologias afetaram a emissão de CO2. O que a gente encontra, que já era também esperado, que o aumento da eficiência do motor reduz as emissões, e uma diminuição, uma melhoria na aerodinâmica também reduz a emissão. Então, os dois principais fatores seria a eficiência do motor e a aerodinâmica. E o que a gente traz, olhando tudo isso, de insights para o Brasil? Primeiro, que a gente tem um perfil de vendas de veículos distinto na Europa e no Brasil. Então, esse segmento 6x2 e 6x4, ele não tem uma relevância tão grande na Europa como tem no Brasil. Então, qualquer tecnologia específica para esse veículo, os fabricantes não teriam incentivo em investir, então teria que ter uma dedicação maior dos fabricantes aqui no Brasil em relação aos seus headquarters, ressaltando que dentro do processo regulatório, todos os fabricantes com sede no Brasil, eles já conhecem todo o processo, então isso aí não seria uma barreira, a barreira seria mais de P&D aqui, para ter ganhos de eficiência energética dos
veículos convencionais. A gente acha aqui que na Europa a antecipação via mecanismos de crédito ela é importante, porque os fabricantes eles teriam algum incentivo para esperar até o ano de compliance para atingir a meta, porque postergaria investimentos, mas quando você tem esse mecanismo de antecipação de crédito, ele tem incentivo em investir na melhoria do veículo antes do ano de verificação. A gente observa que a eficiência do motor aerodinâmica, eles poderiam ser a prioridade na regulação, porque eles teriam maior efeito na redução de emissões dos veículos convencionais, mas só que a gente sabe que isso tem limitações, né? Eu não consigo ter ganhos ilimitados de eficiência de motor e de aerodinâmica. Então, a partir de um certo ponto, dependendo de quão do tamanho da meta que deve ser atingida pelos fabricantes, outras alternativas têm que ser consideradas pelos fabricantes, como o desenvolvimento de veículos de zero emissão. E na Europa, dado o mecanismo de supercrédito, a gente vê que está tendo uma ampliação, até relatórios do ICCT na Europa, dos nossos colegas, mostram que está tendo uma ampliação forte da venda de caminhões elétricos. Isso aí também pode ser resultado desses mecanismos de flexibilidade da regulação. Mas o que a gente vê também é que especificamente a configuração 6x2 e 6x4, ela é muito dependente da infraestrutura de recarga pública, dadas as características do Brasil também, que é esse transporte longo curso utilizando esses veículos. Porque eu não consigo, como se fosse um caminhão menor de entrega urbana, abastecer no local a própria infraestrutura da empresa de transporte ou aonde vai ser entregue. Dada a extensão do território brasileiro, a gente precisa de infraestrutura de recarga pública para atender esses veículos 6x2 e 6x4. E uma boa referência e o que tem apoiado o desenvolvimento da eletrificação desse segmento na Europa, principalmente os veículos caminhão-trator 6x2, é a AFIR, apresentado pelo Stein, que dá diretrizes para os países membros implementar infraestrutura de recarga ao longo das principais rodovias da Europa. Outra coisa é a inclusão de novos segmentos que teriam abatimento de CO2 mais rápidos. O programa Mover, uma das portarias do programa Mover, estabelece que novos segmentos eles podem específicos sobre isso, mas grandes candidatos a entrar na regulação seriam os caminhões menores, rígidos, 6x2, 6x4, a partir de 7,5 toneladas, que representaria mais 36% das vendas brasileiras, que são utilizados boa parte para entrega urbana, entrega regional, que não dependeria tanto de infraestrutura pública de recarga e que já tem um custo total de propriedade bem próximo dos veículos a combustão. Para quem quiser acessar a publicação, eu deixo aqui o QR Code e obrigado. Agora a gente pode ir para a sessão de perguntas. Eu vejo que a gente tem algumas perguntas. O Antônio Martins. Antônio, você gostaria de fazer a sua pergunta? Eu não sei se ele...
Deixa eu abrir aqui. O Antônio ele tem uma pergunta para o Stein. Ele pergunta se a União Europeia está considerando explicitamente hidrogênio verde na descarbonização do transporte de veículos pesados. Se está levando em conta a utilização do hidrogênio verde, tem algumas perguntas dele. Não só hidrogênio verde, mas como os biocombustíveis também. E se quando considera biocombustível, se considera o ciclo de vida do biocombustível na regulação europeia. Em resumo, como que a Europa está considerando hidrogênio e biocombustível na sua regulação. Você gostaria de comentar, Stein? Yeah, thank you for the question. VECTO and the associated CO2 standards are based on the tank-to-wheel emissions. So there we don't necessarily take into account how the fuel was produced. We only look at the tank-to-wheel side on VECTO, and also as a result, since the CO2 standards are based on VECTO, also the CO2 standards do not award this directly. So for the CO2 standards, we mostly focus on what the vehicle manufacturer can actually do by improving the efficiency of the vehicle and bringing zero-emission vehicles to the market. The fuel part is more regulated under the Renewable Energy Directive, where we have definitions for hydrogen, RFNBOs, advanced biofuels, and so forth. And this then puts the burden on the fuel suppliers for them to increase the mix of alternative fuels and RFNBOs in the fuel mix. So we kind of have a split regulation because it each targets a different organization. Obrigado, Stein. A gente tem uma pergunta da Mona Lisa. Mona Lisa, você gostaria de abrir o microfone para fazer a pergunta? Bom, a Mona Lisa pergunta, talvez seja direcionada ao MDIC, André. No contexto técnico, na adaptação do VECTO, considerando que a adaptação do VECTO no Brasil depende de uma base experimental robusta, quais estratégias estão sendo adotadas para evitar lacunas na calibração e garantir que as simulações representam adequadamente o desempenho real da frota brasileira? Nesse contexto, como fatores específicos do país, como condições climáticas, topografia, a qualidade das rodovias, o uso de biocombustível e diferentes perfis operacionais da frota estão sendo consideradas? Perfeito. Em relação à questão das rotas, né, a gente inclusive finalizou há pouco um trabalho relacionado a essa questão, né, que a definição de rota representativa é um dos pontos que constam na portaria 176, né, e foi entregue agora em 30/6 e também será objeto de uma portaria que irá defini-la especificamente em termos normativos, né. Então foi levado em conta a contribuição de diversas montadoras aqui no Brasil, né, de suas rotas específicas. Foi feito um estudo para adequar uma média que seria importante sim, para o país, né, dessas rotas, e foi entregue a rota que seria mais representativa, adequada para esse segmento para o Brasil, né? Isso daí é um trabalho, inclusive, que é uma informação que vai ser incluída no software VECTO futuramente, né, na medida que ele vai ser melhor adaptado. Essa rota representativa brasileira vai ser incluída nesses parâmetros do VECTO. Um outro trabalho bem importante, né, é realmente estudar as especificações da frota brasileira, né? Como você bem demonstrou no seu trabalho, ela traz diferenças significativas nesse segmento 6x4 em relação às configurações europeias, né? A questão de peso, de tamanho, de aerodinâmica. Então, a gente espera que, por exemplo, essa encomenda tecnológica número 2, né, que está em fase de seleção no âmbito da Fundep, né, venha a esclarecer diversos fatores, né, que são importantes também para
para parâmetros do soft vector, né, em relação a arrasto aerodinâmico, vento lateral, polinômio, estudo através de testes de pista. Obviamente, a questão da temperatura brasileira tem que ser adequada, né, nesses padrões em relação à regulamentação europeia, né, tendo em vista a diferença climática dos países, né? Então, são todos esses fatores que estão sendo estudados, né, para que a gente possa ter assim uma realidade bem mais próxima brasileira, né, do segmento brasileiro, que traz, obviamente, bastante diferenças em relação ao europeu. Além desses, também a gente continua trazendo diversos estudos na medida que o software, como o próprio Stein falou, né, o software vector é um software que demanda uma adaptação e manutenções contínuas, né? Então, na medida que isso for observando que é necessário um devido aperfeiçoamento para tornar o sistema mais adequado à realidade da frota brasileira, isso aí será feito, né? E será estudado para adaptação e melhor enquadramento desse software para esses cálculos de emissões, né? Acho que basicamente é isso, mas se alguém mais dúvida quiser complementar, fique à vontade. Obrigado, André. A gente está chegando no limite do nosso tempo, mas eu queria fazer uma pergunta com esse gancho do André para o Stein. Stein, a gente verifica que é complexa a regulação. A Europa levou um certo tempo para implementar a política. Eu gostaria de entender quais são os principais desafios que você identifica nesse processo todo de implementação da política, desde o vector, de definição do desenho da política, os tipos de mecanismos que foram implementados? Yeah, that's not an easy question. Let's say there are many challenges and each on their own different level. Let's say both on the technical level, what you do now with Vector to adapt it to the Brazilian reality. We also had to do, of course, on the European level to ensure that the tool that reflects reality as good as possible. So this was one challenge that took us some time and a certification regulation to ensure that it's appropriate, fit for purpose. But of course, you also have the CO2 standards to set these targets. It requires a certain political ambition to say this is where we want to go to. And of course, it also takes an entire supporting framework around it. So, because as you see, it's not only setting the targets, it's also looking at the charging infrastructure, at the maximum weight, at the tolls, at the fuel. So it's like everything around it has to, of course, move along with it and aim to support it. So there are a lot of, let's say, at every level, it has its own challenges. Muito obrigado. Bom, a gente atingiu o nosso tempo. A gente, se os apresentadores concordarem, a gente vai disponibilizar as apresentações e se tiverem dúvidas adicionais, a gente envia para os apresentadores. Temos mais alguma pergunta? Apresentações? Tem uma pergunta do Ulrich aqui, rapidinho, e do Eduardo. Eu acho que é para o André Pinheiro. André, necessariamente haverá uma meta para veículos pesados? Isso é uma pergunta do Eduardo. Outra pergunta do Ulrich. Dentro do Mover, tem alguma obrigatoriedade para transportadoras e frotistas do lado da demanda? Em relação à meta, né, existe a previsão na própria portaria, né, que serão estabelecidas. Então, é todo um trabalho, né, a gente, como falado, está no primeiro ciclo do desenvolvimento dessa portaria, ainda tem um caminho longo a ser trilhado até lá, né, mas sim, a resposta é positiva, serão estabelecidas metas, né. Em relação à parte lá dos requisitos para eficiência energética, né, eles são aplicáveis à comercialização e importação de veículos novos, né, desse lado aqui da oferta, né,
Não sei se o Thomas gostaria também de complementar algum detalhe sobre essa dúvida em específico, né? Mas acho que seria mais ou menos isso aí. Não, só complementando então, André, se eu puder, eu acho que a obrigatoriedade ela é sempre para os fabricantes, né, importadores daquela frota que eles comercializam de veículos leves em um determinado ano. Então, de modo geral, são feitas metas para serem cobradas após 5 anos da sua definição. A gente não tem meta para o setor de transporte em si. A gente vem trabalhando, conversamos, conhecemos várias iniciativas, né? A gente entende que você tem tanta questão, eventualmente, da transferência modal, da adequação modal, de você usar o tipo de veículo correto, né, para o tamanho da carga que você vai fazer essa entrega, mas como a gente trabalha com foco na indústria e não no serviço, a gente não trata desse tema, apesar de apoiar sempre que a gente tem oportunidade. Mas, por outro lado, a gente vê que uma das fontes, né, que vem demandando é, algum tipo de transição, equipamentos mais específicos, às vezes demandando o uso de energia elétrica, biometano, né? Isso vem capitaneado até pelos próprios embarcadores, algumas marcas, algumas empresas, elas têm interesse em descarbonizar a distribuição dos seus produtos, e isso também traz essa demanda para os grandes frotistas. Mas na prática não, hoje a demanda ela é para comercialização de veículos novos. Obrigado, Tomás. Bom, a gente encerra aqui o webinar e com o desejo de total sucesso do Mover e dos padrões de eficiência de veículos pesados, que eles sejam rigorosos o suficiente para a gente ter um impacto relevante no nosso país e que seja que ele futuramente também inclua novos segmentos. Então, sucesso ao Mover e obrigado a todos. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado a todos.